Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma análise de uma questão que o pessoal estava em dúvida aí. Questão 13 da página 47. Ela diz o seguinte: refratômetro é um instrumento óptico utilizado para medir o índice de refração de uma substância e também para determinar a concentração de certas substâncias, como, por exemplo, o açúcar em um fluido qualquer. A figura ilustra o protótipo de um refratômetro, constituído por um prisma de índice de refração de 1,6. Guardem essa informação. Um orifício no qual entra a luz de análise e uma cavidade para colocar o material líquido a ser analisado. Nessas condições, um feixe de luz monocromático, ao entrar pelo orifício, refrata, desvia na interface prisma líquido e atinge a escala graduada em um ponto a 4 centímetros da origem. Então, essa informação aqui, ó, 4 centímetros da origem. Esse é o desenho que traz a questão da página 47, exercício 13. Essa imagem eu procurei na internet, aí é um refratômetro real, aí, onde nessa pontinha aqui você vai colocar o líquido a ser analisado e a outra extremidade você enxerga qual é o desvio que ocorreu aí. Com isso você consegue saber qual é o índice de refração daquele meio e qual a substância que tem naquele líquido. Vamos lá então. A princípio ele pede na alternativa A o índice de refração do líquido sob análise. Vamos lá. O que ele nos informa por esse desenho? O ângulo de 45, 90, 45, logo 45, logo esse ângulo de incidência do raio incidente é de 45 graus. Como que eu sei que é de 45? Devido ao desenho do prisma, que aqui tem 45, 90, 45, 45 aqui, 90, 45, logo sobrou 45 para o ângulo de incidência. O ângulo de incidência é sempre entre o feixe incidente e a normal. Para conhecer o índice de refração, eu preciso conhecer qual é esse ângulo aqui, ou melhor, o seno do ângulo do raio refratado. O raio refratado é esse que ocorreu o desvio, se afastando da normal. Isso significa que uma análise ou melhor, uma previsão do que nós devemos encontrar é que, sendo o índice de refração do prisma 1,6, o índice de refração do líquido tem que ser menor, porque o raio refratado ele aumentou o ângulo em relação à normal. Vamos lá então. Eu quero que vocês analisem esse triângulo. Eu vou tirar ele daqui e vou levar para lá, ó, aonde ele nos traz a informação que a base aqui é 4, aqui a altura é raiz de 2, e ele quer saber quanto é a hipotenusa aqui, para mim fazer uma previsão de quanto é o seno do ângulo. Com isso, nós podemos calcular lá pelo teorema de Pitágoras, h ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ok? A nossa incógnita ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Fazendo a brincadeira, a raiz de 18. Então a nossa hipotenusa aqui é 4,24. É qual foi a distância que essa luz percorreu aqui, ó. 4,24. Pelo teorema de Pitágoras, resolvido uma parte dessa questão. Vamos lá. O que acontece aqui? De novo, para o triângulo, eu preciso conhecer qual é, ó, com as informações que eu tive da questão anterior, 4,24 aqui. Então, com essas informações, eu puxei esse desenho aqui, ó, e inclinei. Inclinei para que você enxergue esse desenho mais ou menos conforme a gente trabalha em aula. Raio incidente, ângulo de incidência, raio refratado, ângulo entre a normal e o raio refratado, que chamamos ângulo de refração. Contudo, vamos para a lei de Snell-Descartes, onde N1, 1,6, seno do ângulo de 45,
é igual a N2 seno de beta. Quem que é beta para nós aqui? Seno desse ângulo. Em relação a esse ângulo, nós vamos fazer a seguinte situação. Nós vamos pegar aqui, ó, 4, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é 4,24, que vai dar os nossos 0,94. Como eu não preciso saber qual é o ângulo nesse caso, para mim, os 0,94 é o seno do ângulo, já é o bastante. 1,6 então, o índice de refração do prisma, 0,71, que é o seno de 45. Você também pode fazer uma projeção segundo o tamanho aqui que ele te deu do prisma, você consegue saber a relação que deu 0,71. Logo, o N2, que é o que ele está me procurando, vezes 0,94, que é o seno do ângulo beta. Com tudo isso, vamos lá. Multiplica isso tudo cruzado, você vai ter um índice de refração lá de 1,2, 1,26, alguma coisa assim do tipo, tá? Então, resolvida essa questão, qualquer dúvida pode chamar aí que a gente resolve mais alguma coisa que ficou em dúvida, tá ok? Vamos embora, vamos para a alternativa B. Quando eu falo da alternativa B, ele pede assim, ó, o menor índice de refração que esse instrumento pode medir. O que acontece? Nós vimos que na alternativa A, ele informou que aqui é 1,6 o índice de refração e descobrimos que o índice de refração desse meio é 1,2. Ocorreu um afastamento da normal. Quanto maior for a diferença entre esses índices de refração, maior vai ser o afastamento. De 1,6 para 1,2 ocorreu esse afastamento. Se fosse 1,1, ocorreria um afastamento maior. É isso que acontece quando você diminui ainda mais esse índice de refração do líquido. Em análise, você vê que o raio refratado aumentou o ângulo. Olha aí, aumentou o ângulo. Se eu colocar um índice de refração menor ainda, ele afasta ainda mais. Então, aquele que ele diz ali, ó, o menor índice de refração, é quando ocorre um desvio formando um ângulo de 90 graus com a superfície aqui, um ângulo de 90 graus com a normal, em relação à superfície entre esses dois meios. A partir de um índice menor índice de refração aqui, começa a ocorrer uma reflexão dentro do prisma. Não é isso que nós queremos analisar o menor índice de refração. Tá? Então, de novo, 1,6 para esse meio, aqui tem que ser menor que 1,2 que nós encontramos na alternativa B. Então tem que ser menor que 1,2 e menor que 1,6, porque o desvio aqui tem que ser maior. Com isso, olha lá, ó, vou utilizar um ângulo de 90 graus. De novo, chamei de ângulo alfa, N1, beta, N2. Lei de Snell-Descartes, que nós temos aqui N1 seno do ângulo alfa igual a N2 seno do beta. 1,6 é aquele meio, o índice de refração do prisma, seno de 45 igual a N2, que nós estamos procurando, o menor índice de refração, quando o ângulo de desvio entre a normal e o raio refratado é de 90 graus. Sabendo que seno de 45 é 0,7 e seno de 91, nós utilizamos aí a nossa matemática, multiplicamos cruzados e encontramos lá algo aproximadamente a 1,136. Como o gabarito traz para nós 1,13, não ocorreu um arredondamento de forma meio correta, poderia ser arredondado para 1,14, mas isso até nem vem em questão. Tá ok, gente? Espero ter ajudado nessa questão aí. Um grande abraço e espero vocês até a próxima questão, próxima dúvida aí.